E é isso. Por volta de problemas técnicos, deu uma atrasada hoje, mas já estamos aí. Vou até usar a live aqui para falar alguma coisa bem bacana. Eu estava conversando com uma pessoa que participa aqui com a gente, que está lá na Itália. E me parece que a Itália tem sido um mercado promissor para os DIs, e no sentido de que muita gente não quer ou não gosta, não sei, eu não entendi direito, mas os treinamentos online eles não estão muito difundidos lá. E muita gente, muitas empresas não estão fazendo. E acho que é a Josi, ela estava perguntando para mim hoje, acho que ela até comentou lá no grupo, e aí eu chamei ela, né, para a gente conversar no privado. E pode ter uma oportunidade boa na Itália para a gente conseguir explorar alguma coisa do design instrucional. Olha que bacana. Ela vai botar a gente em contato com Nicolé, não lembro o nome, para ver isso. E é bem bacana, porque envolve os contatos, envolve networking, envolve planejamento, envolve propor estratégias, porque o que acontece lá? Diz que lá o pessoal é vídeo jogado de qualquer jeito para treinamento, não pensam, né, nessa questão estratégica instrucional. O negócio realmente é bem precário, né? Diz que apesar de ser um lugar, né, Itália prezar muito pela beleza, pela arte, né, por coisas muito bem feitas, diz que lá não tá tudo isso não. Diz que o negócio lá tá é aquela história dos sapatos, né? Ah, chega dois vendedores numa ilha, aí um liga para a matriz, vendedores de sapatos, aí um liga para a matriz e fala, ó, aqui não vai dar mercado, aqui ninguém usa sapato. E o outro que é mais otimista, ele olha, pode mandar mais produto porque aqui vai ser um mercado enorme, porque aqui todo mundo precisa de sapato. E é mais ou menos o que tem acontecido. Jean, chegou Jean. Hoje tava ruim da gente falar também, viu? Pelo amor de Deus. Tô tentando falar com o Jean tem 2 dias, a gente não consegue. Mas o material que você tava esperando já tá quase pronto, hoje já devo acabá-lo e a gente fazer. Bom, vamos lá. Nós estamos aí no nosso quinto dia da semana do Design Instrucional Evolution. E ontem a gente teve uma aula extra, que foi transmitida ali pelo YouTube. E nessa aula a gente estava falando de algumas estratégias, de algumas coisas ali para podermos trabalhar naquela proposta que a gente fez, em que o nosso cliente é um hospital e nós vamos fazer um treinamento de atendimento ao cliente, começando pela recepção. A gente enumerou algumas situações que poderiam acontecer e nós chegamos até a etapa ali entre o desenho e o desenvolvimento. Então, na etapa de desenho é onde você está propondo o que você quer fazer com esse pessoal. Como é que você quer utilizar o design instrucional para poder instruir o pessoal no assunto, que é o assunto pedido, que foi atendimento ao cliente. E eu sugeri algumas tarefas que vocês podiam fazer para a gente poder ver até quanto vocês já estão conseguindo propor algumas coisas. A Aline chegou também. E nessas propostas, o que a gente espera, né? Talvez hoje a gente não consiga ver as propostas, as tarefas de vocês, né? Eu vou passar pelas 3 últimas etapas do modelo AD, né? A gente vai fechar hoje o modelo AD, nós já estamos na fase, né, entre a fase do desenho e desenvolvimento, a gente vai partir para a implementação e para a avaliação, para vocês conhecerem um pouco do modelo. Amanhã nós vamos falar já dessa questão de evolução. Nós vamos tentar colocar no mesmo nível no que diz respeito a
não apenas a você pegar um designer instrucional pleno, por exemplo, como a Soane, que já é sênior no caso, né? A Soane já é um designer instrucional sênior, e pegar um júnior e colocar no mesmo nível. Não, mas a gente quer colocar pelo menos de uma forma aonde o designer instrucional júnior enxergue a possibilidade dele evoluir para um próximo nível, que no caso dele seria um nível pleno, o pleno para o sênior e o sênior para explodir aí para onde quer que ele queira direcionar a carreira dele. Alguns preferem se manter na iniciativa privada, outros preferem aguardar uma oportunidade, né, pública, outros ainda preferem a área de pesquisa, né? A Universidade Federal do Estado de São Paulo tem 15 vagas online para designer instrucional, o vestibular já aconteceu, né? Através do Enem, né? Por conta dessa situação que se levantou aí com o SISU, né? Eles não divulgaram, deu uma atrasada e aí agora é que foi divulgado aí a primeira lista da Unifesp, Universidade Federal, e lá o teor, pelo que eu, né, pude ver, pelo que eu acompanhei aí do processo seletivo deles aí para as vagas, é um viés bem científico mesmo, de estudar e propor assim questões acadêmicas e soluções realmente que sejam inovadoras no campo da educação, e até mesmo, por que não dizer, da neurociência. Deixa eu só encostar aqui, gente, porque eu tenho dois problemas. A avenida é bem aqui na frente, hoje eu esqueci de fechar, e eu tenho um doguinho lá fora que às vezes ele fica estressado, ele começa a pedir atenção. Mas vamos lá, então nós tínhamos falado sobre o hospital, que tem uma área de recepção e acolhimento que precisa de um treinamento de atendimento ao cliente, e nós íamos sugerir, né, propor algumas coisas. Nós falamos de situações que poderiam se apresentar, né, um atendimento corriqueiro, um atendimento emergencial do pronto-socorro, um atendimento extremamente grave do pronto-socorro, né, e o que poderia ser tratado, abordado num atendimento a clientes desse nível. Nós falamos dessas situações e que um possível levantamento de necessidades nos traria o comportamento que é previsto pelos funcionários, os conhecimentos técnicos que ele precisa ter para aquele momento, e alguém chegou a falar sobre uma inteligência emocional, no sentido de que às vezes ele tem que acalmar um acompanhante ou até mesmo a pessoa que está entrando, né? Então, nessa fase, o que nós proporíamos? Vocês têm a tarefa de vocês aí, alguns podem ter proposto, poderíamos fazer um game, nós poderíamos contar uma história, né? Faz o storytelling, né? Roberto teve um problema no hospital e precisou ir na emergência porque estava com muita dor de cabeça ou dor de estômago, e aí acabou internado e recebeu a notícia, meio que ficou assustado, não sei. A gente contaria uma história, por exemplo, e nessa história daria os passos, né? Então, quando chegasse em determinado momento da história, poderia parar aquela história naquele momento e tratar qual que é o assunto que seria mais interessante ali para aquele momento. Então, por exemplo, eu ia falar que na chegada, a atendente fulana de tal precisou dar a entrada nos dados do paciente. Poderia encaixar aí já alguma coisa que remetesse ao treinamento da ferramenta que eles utilizam ali para cadastrar os pacientes, né? O sistema que eles usam para o acolhimento, para o atendimento. E lembrando que o nosso treinamento ele é um treinamento presencial. Pediram inclusive o Pablo Marçal para fazer esse treinamento. E como o treinamento ele é presencial, quando a gente fala em dar uma aula sobre um sistema, isso fica de certa forma, se você não usa uma certa criatividade, você pode deixar o seu treinamento meio limitado ou até mesmo maçante, no sentido de que, bom, eu vou colocar um computador para simular, e aí eu instruo a pessoa, eu posso colocar um case, né? Ela vai ver, o case é a pessoa chegando, está com dor de estômago, os dados da pessoa são esses. A pessoa vai digitar no sistema e vai aparecer lá no data show para mostrar, e as pessoas vão dizer se está certo ou errado.
É uma das maneiras que pode ser feito. Né? Ele simplesmente pode colocar as telas no Data Show e ó, aqui essa é a tela 1, você faz isso, na tela 2 você faz aquilo, na tela 3 você faz aquilo. Se fosse num treinamento online, o que poderia ter? Poderia ter um vídeo interativo, poderia ter um simulador do sistema em que o aluno ele pode preencher ali o cadastro e o próprio sistema vai dizer se está certo ou errado e apontar onde ele errou. É possível programar em softwares como o Articulate, Storyline ou o Captivate. Então isso tudo é possível. Gamificar o presencial, boa Sônia, isso aí também é um negócio bem bacana. Quando a gente fala, deixa eu abrir um parênteses em gamificação. Quando a gente fala em gamificação, muita gente pensa que é só um jogo. Mas gamificar vai muito além do que criar um jogo. Criar um jogo é extremamente bacana, mas quando a gente fala por exemplo, numa plataforma gamificada, a plataforma gamificada, existem algumas, eu já trabalhei com algumas, hoje eu posso citar, por exemplo, a Engage, uma plataforma considerada gamificada, a The Box, que eu cheguei a utilizar nessa última empresa que eu trabalhei, ela também tem ferramentas de gamificação, mas a Engage eu achei ela mais com cara de jogo. Ela tem alguns joguinhos ali que na verdade eles são apenas uma interação que você tem para poder abrir para alguns testes e você testar os seus conhecimentos entre um capítulo e outro, né? Mas eu não consideraria um game, por assim dizer. Quando a gente fala em plataforma gamificada, são todos os elementos utilizados para prender a atenção do aluno como se fosse um jogo. Quais os elementos que o jogo utiliza? O jogo, por exemplo, utiliza o estado de fluxo, o estado de flow, que a gente chama. O que é o estado de fluxo? Quando você está jogando videogame, ou quando você está assistindo um filme que para você ele é bem bacana, alguma coisa, já viu aquela coisa que você não para comer, você não para ir ao banheiro, você está ali totalmente imerso, centrado, concentrado, focado. Isso é o estado de fluxo. Os jogos eletrônicos e alguns filmes, inclusive, fazem isso, fazem a pessoa ficar extremamente dentro ali daquele universo. Um atleta, por exemplo, um corredor, ele tem que colocar o foco totalmente ali e ele também entra nesse estado de fluxo que é onde os sentidos são ampliados e ele mantém uma concentração total a fim de vencer algum tipo de debilidade ou deficiência de qualquer coisa que seja um jogo, ou seja um treinamento que ele considere não muito interessante, mas o treinamento em si consegue engajar essa pessoa, consegue colocar elementos. Como assim? Ele coloca lá durante o dia algumas chamadas para você no seu celular, coloca algumas interações diferenciadas. Vinícius! E aí, Vini? Seja bem-vindo, meu amigo Vinícius Cola. Então a gente está falando de gamificação. O Vinícius, inclusive, a gente comentou alguma coisa sobre o volante de ouro, que é um treinamento que um empresário aí do interior utilizou na sua empresa de transporte. A gente pode até comentar isso quando a gente está falando de plataforma gamificada. Então, uma plataforma gamificada vai usar esses elementos. Como assim? Entre no treinamento tal e ganhe moedas. Então eles colocam, por exemplo, alguns brindes para você. Se você entrar entre tal hora e preencher o seu treinamento, você vai ganhar X moedas. Aí essas X moedas você consegue personalizar o seu avatarzinho da plataforma gamificada. Você compra chapéu, você compra... Nossa, mas isso é meio bobinho, né? É meio bobinho, mas eu acompanhava alguns treinamentos de empresas assim extremamente relevantes com o pessoal, extremamente, liderança, trocando lá o seu personagemzinho, colocando chapéu de cowboy e tudo mais. Por quê? Porque é o engajamento gamificado. Eles têm lá, quem fizer o treinamento antes tem uma pontuação maior e aí eles têm um ranking, né? E isso também engaja, né? Então, quando se fala em gamificação, não é propriamente simplesmente jogar um jogo do treinamento. É você cumprir as tarefas que são propostas, essas tarefas te dão brindes ou te dão vantagens sobre os outros participantes, às vezes promove uma certa competiçãozinha e tudo mais. Vou falar um pouco quando a gente falar de gamificação, vou falar um pouco do volante de ouro, que o Vinícius, que entrou aqui com a gente, ele comentou uma vez comigo. Diz que um empresário do ramo de transportes, ele fazia o volante de ouro na sua empresa. O que ele fez? Eram algumas regras que ele colocava de direcionadores, de comportamento e de eficiência
e excelência no atendimento, né, de toda a empresa, né, obviamente cada um dentro do seu nicho. Motoristas, por exemplo, quem ia pontuar esses motoristas são os clientes. Então, ó, o motorista, quando ele chegou aí, ele se apresentou, ele estava bem apessoado, ele não estava embriagado. Eu colocava uma série de questões lá sobre o motorista, e aí esse motorista tinha uma pontuação. Ao final do ano, esse cara dava um cruzeiro pro cara e a família. Então você imagina, né, o nível de engajamento que esse pessoal chegava para poder ganhar uma viagem no final do ano. O segundo colocado, se eu não me engano, ganhava uma TV de plasma na época. O terceiro colocado também ganhava alguma coisa, uma churrasqueira, não sei. Mas o que é, então, quando a gente fala em plataforma gamificada? Gamificação é você pegar elementos de jogos que podem engajar a pessoa para ela poder fazer o treinamento. Então você está promovendo a pessoa para fazer os seus treinamentos baseado nas estratégias de gamificação, nas estratégias de jogos. Tá? Então, quando a gente falar em plataforma gamificada online, ou se você pode fazer como a Sony sugeriu, gamificar o presencial. Então, no presencial você pode ter um tabuleiro humano. Imagina que tem aqueles joguinhos de você manda o dado, é você que responde tal pergunta sobre o tema. Né? Fazer tarefas durante o treinamento. Então, tudo isso é uma plataforma, né, vamos chamar assim, gamificada, que engaja as pessoas através de uma proposta de um tipo, um estilo de jogo, que tem os seus prêmios, que tem as suas, às vezes até mesmo os seus limitadores, né? Você tem tarefas às vezes mais complicadas, você vai fazer esse percurso aqui respondendo determinadas perguntas. Quando você errar, você paga uma prenda, sabe? Coisa parecendo uma gincana mesmo, mas são elementos que engajam ao treinamento. Qual que é o objetivo quando a gente faz um treinamento, um curso, uma plataforma gamificada? Que a pessoa vá lá e faça o curso. Né? Então a gente tem toda essa estratégia que a gente pode utilizar para poder fazer a nossa gamificação. Então nessa parte em que a gente propõe, sugere um conteúdo, olha, o conteúdo do atendimento vai ter isso aqui, nós vamos colocar uma introdução, o instrutor ele vai fazer uma apresentação e aí depois ele vai partir para esse game que a gente colocou aqui, depois ele vai fazer uma interação, vai fazer uma entrevista com o pessoal. Então nós vamos propor todo o curso, como que vai ser. Ao final ele faz um tipo de uma avaliação para testar seus conhecimentos e uma avaliação de reação. O que é isso? O que ele achou do treinamento, né? O presencial, o instrutor foi um bom instrutor? Maravilha, foi muito bom. O conteúdo estava contemplando, né, a sua estratégia o seu jeito de aprender, né? Porque as pessoas, lembra que nós falamos que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então o conteúdo visualmente estava bonito, porque aí isso vai prever o quê? Que os visuais vão aprender bem. O conteúdo tinha um áudio assim de qualidade, a comunicação estava perfeita, estava tudo bem. Estava bem, eu gostei o áudio estava agradável, então o auditivo ele vai ser contemplado. Tinha bastante interação, tinha bastante atividade que você poderia fazer alguma tarefa para poder te remeter ao seu ambiente de trabalho. Tinha, então o sinestésico também foi contemplado no treinamento. Então se você fizer um treinamento, né, pensando em todos os estilos de aprendizagem, né, então o seu treinamento obviamente ele vai ser um treinamento que vai ser muito bem recebido pelos alunos e é claro que depois de uma avaliação de reação, o demandante da vaga ele vai ficar extremamente feliz porque você fez o treinamento que agradou a todos. Né? Então, uma vez proposta e apresentada ao cliente, o cliente aprovou, gostei, isso aqui eu acho legal, me manda a versão final lá dos PowerPoints para a gente ver como vai ficar. Mandou as versões finais, tem alguma divergência, a informação, isso aqui está perfeito, é isso mesmo? Tá ok, conteúdo aprovado. Aí ele já está pronto, vai para a implementação. Então vai ser o dia da apresentação, o dia do treinamento. Se fosse um treinamento online, o que ia acontecer? Esse treinamento ia ter o lançamento na plataforma, e aí esse lançamento na plataforma é o que iria determinar a implantação efetiva desse treinamento. Então, o treinamento estará disponível do dia tal ao dia tal na plataforma tal.
você acessa em www.treinamentodeatendimento-do-hospital-xpto.com.br e aí você faz as atividades, cumpre ali as tarefas, se for um conteúdo gamificado, né? Se for apenas um treinamento presencial, geralmente o que tem sido feito? No dia do treinamento as pessoas vão até lá e algumas plataformas gamificadas mesmo, ou até mesmo plataformas LMS, tem aquele blended learning que nós falamos, que em parte são conteúdos online e partes presenciais. No caso dos presenciais, para ele ser pontuado na plataforma, eles levam um QR Code, o aluno vai com o aplicativo do curso dele, bate a imagem do QR Code e os pontos dele, a presença dele é confirmada e os pontos são computados. Então essa é a fase de implementação, é onde a coisa já acontece. É aqui que o curso começa a acontecer, é aqui que o aluno já começa a absorver conteúdos e é nessa hora que você já começa a partir para a última etapa, que é a avaliação. É onde você começa a pesquisar. E aí, o primeiro dia de treinamento, como foi? A primeira turma foi tudo bem? Foi tudo bem. Olha, teve um problema porque na hora que teve o slide e tal, o pessoal ficou meio em dúvida. Né? O instrutor ele não sabia responder todas as perguntas. E aí, o que precisa? Precisa treinar melhor o instrutor, precisa fazer melhor aí o que a gente chama de TTT, né? Training the Trader. A gente treina o treinador se ele não é uma pessoa que tem a expertise, mas é alguém que o demandante preferiu. Eu quero chamar aqui, sei lá, o Caio Castro, eu quero chamar o William Bonner para dar o treinamento, porque eu gosto da imagem do William Bonner, eu quero chamar o Datena para dar o treinamento. Não duvide, existe isso, tá? Tem gente que fala, eu quero que quem dê o treinamento seja fulano de tal, e contrata o fulano para fazer. Quem lembra da grande família, vai lembrar talvez de um personagem, mas não é nem do personagem, é a esposa do personagem. A esposa do Beisola, ela é uma atriz que foi contratada num curso que eu fiz de comunicação, e gravaram os vídeos, escrevemos o roteiro para ela e ela fez a gravação, mas era uma atriz conhecida que falava, não, a gente quer ela porque ela é uma pessoa um pouco mais, tem uma aparência mais experiente, né, um pouco mais avançada na idade, e os nossos treinamentos nós fazemos baseado na diversidade e a gente apresenta isso porque os nossos treinamentos, os nossos instrutores, eles já deram instrutores com nanismo, instrutores que tinham limitação motora, né? Instrutores trans, então assim, bem bacana a questão da diversidade sendo explorada através dos instrutores de treinamento, então é uma estratégia que se tem, né? Então essas dificuldades vão ser levantadas na avaliação, e aí, foi bom o treinamento, não foi, gostaram, não gostaram, como é que ficou aí a avaliação desse treinamento. Isso que nós vimos é basicamente o modelo AD em ação. Então nós fizemos a avaliação, nós fizemos o desenho, nós desenvolvemos o treinamento, implantamos e avaliamos ao final para ver se ele está atendendo as demandas, se ele está atendendo aquilo que é necessário. Tá? Então basicamente, né, e bem macro mesmo, bem por cima, é isso que nós fazemos enquanto designers instrucionais. Tá? Então, ao pessoal que está iniciando, nunca vi design instrucional, estou ouvindo agora. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Né? Aqueles que conhecem, mas não sabem direito o que é. Já ouvi falar, eu sei que tem a ver com treinamento, mas não sei direito como é que entra nesse mundo. Basicamente, são as coisas que nós falamos até aqui. Com esse mínimo do mínimo, você já começa a enxergar possibilidades. O que eu sugiro? Que você tenha um curso livre. Né? Nós, até o final dessa semana, nós vamos apresentar para você uma opção, né? Leia bastante sobre o tema, né? Quiser me seguir, eu sempre, a partir de agora, nós vamos ter conteúdos constantes sobre design instrucional, então nos acompanhe, siga-nos nas redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube, as lives que estão acontecendo, estão sendo, né, direcionadas lá para o YouTube, no nosso canal, então você pode rever os conteúdos, curta ali, dê uma força para a gente, isso é muito importante para o engajamento e para a gente continuar desenvolvendo esses treinamentos, tá bom? Com relação, nós falamos então do modelo AD, vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos até hoje.
Nós vimos no primeiro dia, eu contei a minha história, né, um pouquinho ali da minha história de uma maneira bem rápida, e eu coloquei para vocês a questão do storytelling, né, o storytelling, que é uma ferramenta de aprendizagem baseada no contar histórias. Então, quando a pessoa conta uma história, ela está, de certa forma, ensinando, se ela conseguir direcionar muito bem a maneira com que ela acaba fazendo ali a estratégia do seu treinamento. Não, eu vou contar uma história que eu vou colocar esse ponto. Então, o que eu sugiro para você? Aprender primeiramente a escrever roteiros, especialmente roteiros de vídeo. Por quê? Porque quando você conta uma história, ao mesmo tempo você desenvolve um conteúdo. Quais são os 4 elementos que eu posso colocar, os 4 pontos principais que eu posso colocar nessa história para que ela seja relevante quando eu contar? Você lembra que na primeira parte da história aconteceu tal situação e aí a pessoa, né, o personagem da história, ele acabou, né, tendo um revés ali, ele teve uma situação muito complicada, muito difícil. Então, você não deve ter isso no seu dia a dia, né? Lembra quando a gente falou sobre outra coisa aqui e você conta uma história. E aí vai ter um momento que você vai criar os seus cursos baseado, de repente, numa história mental que você cria, mas que não necessariamente seja uma história. Você simplesmente vai direcionar o conteúdo. Neste curso, ao final dele, você será capaz de fazer isso, né? E nesse sentido, é muito importante que você comece a entender como funcionam os roteiros, né? Eu vou falar alguma coisa a respeito de roteiros, né, nos próximos vídeos, aí, nas próximas semanas, mas eu vou direcionar depois vocês para alguns livros muito bacanas que vocês podem ter. Vocês podem ter alguns vídeos, alguns conteúdos que remetem também a escrever bons roteiros, especialmente roteiros de cinema. É interessante você fazer isso. Porque se você vai fazer um roteiro de vídeo, é interessante que você faça um roteiro também, por que não? Um roteiro de curta-metragem, um roteiro de média-metragem ou de longa-metragem. Porque você vai conseguir inserir, né? Um roteiro de longa-metragem, ele tem essas etapas. Vocês vão receber, ainda não mandei para vocês, mas vocês vão receber o conteúdo sobre a jornada do herói, que tem lá as 3 etapas da jornada do herói, que é um estilo de contar histórias de Hollywood, né? Vocês veem isso no Matrix, no Senhor dos Anéis, Star Wars, né? Todos eles seguem a mesma receita. Você vai ver que é a mesma receita mesmo, tá? E então a primeira coisa que a gente falou foi sobre como contar histórias e como usá-las para poder começar a desenvolver treinamentos. Depois a gente falou sobre as competências mínimas do designer instrucional. Nós falamos sobre o que são competências, né? E as competências, elas são um conjunto que envolve o conhecimento, a habilidade e a atitude. Conhecimento como sendo o saber, a habilidade como saber fazer e a atitude é o de querer fazer. E depois disso, nós falamos que dentre as competências, o designer instrucional tem a primeira delas, que é comunicação. Ele precisa saber se comunicar. Ele precisa compreender quem é a pessoa a quem ele vai se comunicar, né? Ele precisa entender também essa questão de se desenvolver sempre. Designer instrucional não tem essa de eu sei tudo. Sempre estão aparecendo novas metodologias, novas técnicas, né? Você deve se lembrar, por exemplo, de uma época que o boom era o design thinking. O que é o design thinking? É uma metodologia para o pessoal, né, ter um processo de criação assim, com prototipagem, com uma coisa bem absurda mesmo, um negócio bem bacana. E logo em seguida falaram, não, agora não é mais o design thinking, agora é design sprint. Não, agora é o Scrum, porque o Scrum é mais rápido. Então eles vão desenvolvendo técnicas, né? Agora o que pega é o lifelong learning. Então sempre vai ter alguma ferramenta, alguma coisa que você vai ter que aprender nova. Então você sempre tem que estar muito inteirado, assim como o advogado tem que estar atento para qualquer lei que se modifica, o designer instrucional tem que estar ligado nas tendências que estão aparecendo, especialmente nas tendências internacionais, que geralmente primeiro acontece nos Estados Unidos, na Europa, depois vem para cá, né? Parece que alguma coisa está mudando e a nossa criatividade brasileira está aflorando aí para poder desenvolver coisas bacanas, né? Inclusive ali no Vale do Silício, que é de onde nasce um monte de ideia, seja para tecnologia e até para algumas metodologias, no caso como o que a gente fala em design instrucional. E a gente falou também sobre direitos autorais, que a pessoa tem que ter essa questão técnica
muito apurada e saber que ele tem que tomar cuidado com plágio, com metodologia e também com a bibliografia, né? Então isso nós vimos nesses primeiros 2 dias do que nós temos visto em design instrucional. Depois nós começamos a falar do modelo AD, onde nós falamos sobre avaliação, nós falamos sobre o desenho, desenvolvimento, né? Hoje falando de desenvolvimento, da implementação e da avaliação. Então isso aqui é basicamente o que nós vimos até agora. Com isso aqui, o que é possível o designer instrucional fazer? É ideal que ele tenha essa condição mínima para ele começar a trabalhar dentro do universo de criação de cursos, né? A partir dessas coisas tão básicas que a gente falou até aqui, isso aí serve para ele começar. Bom, então com isso eu já posso criar um curso bem simples, mas você já pode. E uma outra coisa que eu já tinha falado, e é importante sempre frisar isso, o designer instrucional não possui concorrente. Aprenda esse código de uma vez por todas. Por quê? Eu, enquanto DI iniciante, do zero mesmo, tive contato com DIs que já estavam há 10 anos atuando na área. Em meados de 2018, eu tinha gente que desde que o DI chegou no Brasil, que já estavam mexendo com isso antes dele chegar no Brasil. Eles só tiveram que adaptar aquilo que eles faziam à nova realidade do design instrucional. Então era gente que tinha praticamente 20 anos de treinamento e desenvolvimento. Mas quando chegou essa mentalidade do design instrucional, que ela é uma coisa mais técnica, mais voltada para comunicação, marketing, administração, né, essas ferramentas, como ficou rico e como ficou fácil para quem estava entrando. Por quê? Porque o pessoal que era mais antigo nas técnicas, que era mais conhecedor, já estava mais vivido, já era mais sênior, eles têm um senso colaborativo maravilhoso, porque as pessoas eram extremamente generosas. Marcos, lê isso, faz isso, pega esse autor, esse aqui é um livro, eu vou te emprestar esse livro, leia, devora esse livro. Eu lia livros em 3 dias para poder ler outro e outro e outro, e tudo isso ajudou bastante a poder desenvolver aquilo que hoje eu faço como designer instrucional. Eu sei que às vezes o conteúdo que nós estamos tratando ele é um conteúdo bem mais simples, e talvez para o designer instrucional que é mais... eu já conheço tudo isso. Como eu falei, os mais experientes eles são muito generosos em colaborar com aqueles que estão aprendendo. E eu me recordo de gente que me ajudou e hoje eu estou aqui, e são verdadeiros gigantes, né? Posso citar aqui os nomes de alguns, né? Eu vou guardar isso para o último dia, e eu sempre falo, em todo treinamento que eu falo, eu cito alguns nomes. Por quê? Porque são verdadeiros gigantes nessa área, mas que sempre foram extremamente acessíveis. E não poderia ser diferente, né? O meu desejo é me tornar um gigante tal qual essas pessoas maravilhosas que caminham comigo aí, a Soane, eu tenho a Luciana, o Matheus e a Ananda e tantos outros DIs que sempre caminham ao meu lado, o Luciano, meu parceiro, o mais recente que eu conheci, o meu amigo DG, o Guilherme Marques, um cara assim sensacional. Procura Guilherme Marques aí no Twitter e no Instagram, você vai ver as artes que esse camarada faz, é sensacional. É um cara que vai ser um ícone ainda, ele está galgando aí os degraus, logo logo vocês vão ouvir falar muito dele. E toda essa colaboração ela é importante porque amanhã nós já vamos partir para uma etapa que talvez vai pular aí algumas partes da história para justamente contemplar esse pessoal que é mais sênior, né? Algumas experiências que eu acabei tendo e que me conduziram a hoje dedicar praticamente a minha vida para as coisas que eu quero desenvolver, né? É uma virada de chave absurda. A minha família, a minha esposa me apoiou nisso e tem ajudado bastante, né? A gente vai fazer aí conquistas, atrás de conquistas. Eu estou quase convencendo ela a fazer um curso de segurança do trabalho, né? Espero que eu consiga.
E nós vamos usar, obviamente, o design instrucional para construir isso. Quem sabe a gente não faz um reality sobre a construção desse curso e posta aqui para vocês poderem aprender. No mais, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por esse dia. Esse vídeo vai estar ali no YouTube, você vai poder seguir como o vídeo do 5º dia do Designer Instrucional Evolution. Amanhã nós vamos falar mais sobre essa questão colaborativa e como você pode desenvolver os seus próprios negócios através de design instrucional. Eu tenho algumas pessoas que me procuraram offline e tem gente, por exemplo, do interior de São Paulo que eu dei algumas dicas para fazer networking para conseguir captar possíveis clientes para desenvolver cursos. Escuta, lá na sua empresa tem treinamento de liderança? Não tem? Você deveria ter, porque é uma tendência. Então a pessoa já está aprendendo a vender curso. Então se eu pudesse te falar para você ver algumas coisas para amanhã, assista sobre vendas, técnicas de vendas, consultoria. Nós vamos falar sobre isso amanhã para que de repente, quem sabe, né, você já tira uma ideia aí do papel direto. Ah, mas eu ainda estou começando, mas você pode se aliar a um designer instrucional mais sênior e ele te ajudar a direcionar tudo isso que você pode fazer. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se encontra amanhã às 8h27. Espero que não tenhamos nenhum problema como tivemos hoje. Mais uma vez, obrigado e até.